A paz do Senhor Jesus. Hoje estamos mais uma vez presentes para participar da nossa aula. Hoje, como os irmãos sabem, nossa aula vai ser online, né? Devido à pandemia, fechamento das igrejas, nós estamos fazendo os nossos trabalhos dentro de nossas casas, alcançando vidas e nos preenchendo e nos envolvendo e conhecendo mais ao Senhor, aonde se é possível, porque nós sabemos que nós somos a igreja, né? Se o prédio está fechado, se as portas estão fechadas, se nós estamos impossibilitados de nos reunir pessoalmente, ainda assim continuamos numa comunhão com Cristo e com todos os irmãos através das redes sociais, porque o Senhor nos fez igreja, né? Não nos chamou para estar num prédio que é igreja, mas nos fez igreja. Então, aonde nós estivermos, nós temos que ser igrejas. E nós vamos começar hoje com a nossa escola, né? Lição de número 12, que fala testemunhando a grandeza de Deus. Como os irmãos sabem, estamos estudando nosso livro de Esther, né? Já estamos na penúltima lição do livro de Esther, do nosso primeiro trimestre, aqui no ano de 2021. Semana que vem será a última lição, que fala que uma serva de coragem. E nessa lição nós vamos abordar um pouquinho mais sobre a história dessa jovem que é tão admirável e tão espetacular em toda a sua trajetória ali no reinado, né? Juntamente com o rei Assuero. Na lição passada, nós comentamos um pouco sobre, né, a bondade de Deus, né, diante dos nossos inimigos, né, que a bondade do Senhor é iminente, né. Vimos também que nesta lição passada o rei Assuero ouviu de Esther a sua lamentação contra Ramã, entendeu o seu ponto de vista, né. Momento em que Esther se declarou ali judia, o rei entendeu a sua necessidade e tirou então o rei o anel que ele tinha dado para Ramã, fala lá em Esther 8, no versículo 2, e entregou a Mardoqueu, né? Esther pôs Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Então no 7 diz: e disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Aqui nós vimos, né, a bondade de Deus sobre a vida de Esther e o cuidado de Deus sobre o povo dele. No tópico 1.2 da lição passada, falou sobre um Deus todo-poderoso, né? A Bíblia é recheada de passagens, né, que nos mostra como o nosso Deus é poderoso, né? Ele age na hora certa, no tempo certo. Então, tudo que o nosso Deus faz não é atrasado e nem adiantado, é tudo no tempo certo. Aqui no 1.3 da lição passada, fala: lealdade traz recompensas positivas. Então aqui fala um pouco sobre a admirável lealdade de Esther com Deus e com o seu povo diante daquela situação. E mostra também fala também um pouco sobre a lealdade de Mardoqueu, né? Diante de toda aquela dificuldade, né? A elevação de Mardoqueu, cuja vida é marcada por injustiças e perseguição, se deu por conta da sua fidelidade ao Senhor. Tenha certeza que você poderá passar por momentos de injustiça, mas se você for fiel ao Senhor, o Senhor, ele é leal a você e a vitória vem, e sempre há uma grande virada diante dessas situações. Então a lealdade é uma das colunas que sustentam o real valor do homem. Não importa onde moramos ou nascemos, devemos todos ser leais ao Senhor. Não importa se estão dentro da igreja ou em nossa casa, devemos nos permanecer leais ao Senhor. Devemos todos ser leais. Ser leal ao Eterno
e ao seu reino é mais importante do que qualquer outra coisa. Ser leal ao Senhor é poder contar com alguém, sabendo que essa pessoa jamais vai te deixar sem ajuda, né? Glória a Deus, porque o nosso Deus é fiel. Se até quando não somos leais a Ele, Ele é fiel a nós, imagina se formos leais a Ele, quais não vai ser a nossa recompensa. E ela falou também sobre, né, viver com Deus traz o crescimento no tópico 2, né? Mardoqueu foi um homem sábio que agiu conforme a direção de Deus. Por isso ele desfrutou das bênçãos do Senhor. Muitos cristãos não apresentam uma vida correta diante de Deus, né? Não querem conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer os caminhos de Deus, e por isso erram muito na vida, erram muito na sua caminhada, né? Porque não conhecem com verdade e com profundidade a palavra de Deus. Não conseguem viver uma vida de fidelidade, nem de integridade, nem de lealdade. E por isso as pessoas muitas vezes hoje sofrem tanto, passam tantas lutas, sofrem tantas adversidades, tantos infortúnios, porque não querem conhecer a Deus. Porque se nós passamos a conhecer a Deus, com certeza vamos ter uma vida plena, de vitória, de felicidade, de sucesso, de conquista, porque foi isso que Deus deixou para nós nessa terra. Nós só não temos porque temos dificuldade de disponibilizar tempo para conhecer a vontade de Deus e aprender mais o Senhor. Passamos por dias de consternações, encalços e adversidades, mas o apóstolo Pedro nos advertiu: lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. E no tópico 2.2 fala desfrutando das bênçãos do Senhor, né? Aquele que é fiel, aquele que serve, aquele que conhece, aquele que se envolve com o Senhor está sempre desfrutando das bênçãos do Senhor. No 2.3 fala com Deus a vitória é certa. As tragédias arquitetadas por as estratégias arquitetadas por Mardoqueu e por Esther, ao selarem a carta com o anel do rei, era bem simples. O povo judeu tinha permissão para lutar e para defender as suas vidas e propriedades. Então, gente, não há nem um só dia na nossa vida que não estamos debaixo das mãos de Deus. O apóstolo João profere que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Por isso a nossa fé tem que sempre estar num pico elevado, para que possamos vencer o mundo. Não tem outra forma, se não for através da fé. E se deixarmos de ouvir a palavra, de praticar o evangelho, de estudar, de participar da escola, de orar, de nos envolver, o que acontece com a fé? A fé ela vai diminuindo. Porque a fé é coisa que ela precisa estar sempre em constante movimento para crescer e crescer. E se essa fé diminui, é mais fácil do inimigo vencer a igreja. É mais fácil do inimigo nos vencer. Então o apóstolo aqui nos adverte. A vitória que vence o mundo é a minha e a sua fé. Por isso temos que passar tempo abençoando a nossa vida com palavras que vêm do céu, com estudos, com leituras que edificam a nossa fé. Então devemos investir nisso, né? Lembre-se de que como cristão possuímos o Espírito de Deus dentro de cada um de nós. E se solicitarmos o auxílio do Senhor, Ele guerreará por nós e seremos vitoriosos por Deus, sempre bem-sucedidos em nossas lutas. Lembrando que ainda estamos falando um pouquinho da lição passada, né? O tópico 2. O tópico 3 da lição passada fala que os planos de Deus para nós são perfeitos, né? A maldade do homem, depois da queda, sempre esteve presente no mundo. Então a gente muitas vezes se pergunta, né? Meu Deus, por que tanta maldade? Por que o mundo está tão cheio de maldade, tanta crueldade, tanto desastre, tanta notícia ruim, tanta coisa que muitas vezes nos entristece? Existem momentos em que a maldade parece que vai vencer, diz aqui o escritor.
mas por sobre ela está a bondade e a justiça do Senhor. Porque Deus é amor e a maior prova disso foi Cristo ter morrido por nós naquela cruz. Nunca o mal derrotará o bem, irmãos. Nunca. Porque o Senhor é bom e sabe converter qualquer maldição em bênção. Ele nos fala isso em Êxodo 33:19. Por isso é que temos obrigação de praticar sempre a verdade e a justiça, pois assim desfrutaremos sempre da presença do Senhor ao nosso lado. Glória a Deus, né? Mardoqueu estava disposto a servir a Deus aonde quer que ele estivesse, né? Diante disso, o Senhor trabalhou na vida dele. O Senhor realizou grandes coisas em favor do povo, porque Mardoqueu e Esther não deixaram de servir a Deus, por estarem em ambientes estranhos, em um local estranho, em uma cidade estranha, no meio de um povo pagão. Mas não, mesmo ali onde eles estavam, eles decidiram por continuar servindo a Deus, cultuando a Deus, fazendo de onde eles estavam sempre um altar ao Senhor. Que possamos ser semelhantes a Mardoqueu e a sua prima Esther, chorar pelo nosso próximo, lutar pela paz e pela justiça. No momento que nós estamos vivendo agora, todos os dias é necessário que nós choremos pelo nosso próximo. Todos os dias nós vemos inúmeros pedidos de orações. Inúmeras famílias passando por luto, por tragédias, por situações que muitas vezes a gente pensa, meu Deus do céu, como que essa pessoa vai aguentar? E se nós não sentimos essa dor, porque a nossa casa não está sendo atingida, ou porque os nossos familiares estão guardados, nós achamos que podemos continuar vivendo a vida do jeito que a gente deve viver, sem sentir a dor do próximo, sem parar para orar pelo próximo, para interceder pelo próximo. Se nós continuarmos assim, aonde que vai chegar a situação deste mundo? Se nós não lutarmos pela paz, como que vamos estar daqui 1 ano, daqui 2 anos? O Senhor sempre coloca pessoas certas no lugar certo para realizar projetos. E eu e você fomos chamados. Cada vez que você ouve o pedido de oração por uma vida no grupo da igreja, irmão, é porque você foi chamado para orar por essa vida. E se muitas vezes você negligencia essa oração, essa vida pode padecer. Essa pessoa pode morrer, pode chegar ao luto, porque eu e você não fizemos a nossa parte. Você entende que você foi chamado para orar por cada um que você conhece, que você sabe que necessita de oração. Então, quando o irmão posta, ora pela irmã Maria. A irmã Maria depende da tua vida para interceder por ela, para muitas vezes sair de um leito de UTI. E se você não faz isso, muitas vezes a irmã Maria vem a falecer, vem partir, porque o projeto estava na sua mão e você não realizou o projeto. Então nós temos que ter noção da seriedade que é conhecer a palavra de Deus, servir a Deus, viver com Deus, lutar pelas vidas. É nosso dever. É nosso dever. Mardoqueu e Esther em nenhum momento deixou de lutar por medo de morrer. Nós estamos ameaçados de morte, mas nós não podemos deixar de lutar. Nós não podemos deixar de granjear alimentos, de fazer cestas básicas, de dobrar nossos joelhos, de visitar. Se for necessário, visitar, sim. Não é possível, porque o coronavírus está aí e tenho que me contaminar. Mas e daí? Tem vidas necessitando de mim, de você. E se for preciso morrer pelo evangelho, nós temos que estar preparados a lutar pelas vidas e viver o evangelho de verdade. Nós precisamos nos disponibilizar. O céu é o único lugar onde não haverá pessoas perversas. Nessa casa, nessa vida, nessa terra, você pode esconder dentro da sua casa. Você pode se esconder aonde for. Você sempre vai ser atingido. Você sempre vai ser
furtado por alguém, você sempre vai ser, como que eu posso dizer, lesado por alguém, seja até mesmo pela companhia elétrica. Então não adianta a gente querer fugir, a perversidade está em todos os lugares. Nós só encontraremos um lugar onde não haverá perversidade, onde não haverá maldade, que fala aqui no 3.3, que é o céu, somente o céu. Então nós só vamos chegar ao fim desta guerra espiritual quando chegarmos no céu. Então ninguém é capaz de mostrar plenamente como é o céu, mas é algo que não se consegue expressar em palavra. O apóstolo Paulo expôs em Coríntios dizendo: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparados para nós. Glória a Deus, para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. No hino da harpa 422 fala assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor, né? Então, gente, é só ali que nós entraremos para gozar de segurança, de proteção. Só ali que nós vamos ter a paz eterna para nossas almas. Então agora não é momento da gente se esconder, não é momento da gente deixar a vida nos levar e nos acomodar, não. É momento da gente lutar, guerrear, orar incessantemente. Se você já orava, ore o dobro, ore um pouco mais, muito mais. Porque precisamos, irmãos, de oração. Precisamos, irmão, de ação. Se você já doava, se você já ofertava, se você já abençoava vidas, agora é hora de abençoar mais, é hora de doar mais, é hora de ofertar mais, é hora de abençoar mais. É agora o momento que nós temos que nos levantar e fazer algo. Como Esther, como Mardoqueu, como temos aprendido essa lição toda. Essa lição tem nos ensinado a viver o tempo propício que estamos vivendo, da maneira que é necessária ser vivida. Vamos para a lição 12, onde fala testemunhando a grandeza de Deus. O texto, onde fala: o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro, Esther 9:32. Verdade aplicada somente confiando no Senhor, podemos superar todas as afrontas que nos advêm do diabo. Então, somente confiando no Senhor. Texto de referência, Esther 9, do 20 ao 28. Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês todos os anos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, no nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinham sucedido, e que estes dias seriam lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre a sua semente. Olha que coisa linda, né? Ali Mardoqueu está realizando um momento de comemoração, né? De celebração pela vitória que o Senhor tem dado a ele. E eu creio que muito em breve eu e você vamos também estar nesse momento de celebração, de alegria, relembrando esses momentos que estamos passando e festejando e glorificando a Deus, porque o Senhor nos guardou, nos protegeu e nos concedeu a vitória. Então, no tópico 1 desta lição, de número 12, fala vencendo os inimigos. As vitórias são decorrentes da submissão ao Senhor. Moisés escreveu: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a terra. Então
segredo da nossa vitória é guardar a palavra do Senhor. É viver com afinco o evangelho de Cristo, né? A surpreendente ação de Deus, tópico 1.1, nos fala sobre como o Senhor surpreendeu o povo com aquela vitória, com aquele livramento. Estavam todos jurados de morte. Em um momento, de repente, tudo foi mudado, né? Era um projeto de Deus que Esther estivesse naquele palácio. Era um projeto com o qual nenhum dos dois jamais haviam sonhado. Mas foram usados para que o rei fizesse aquele decreto. Foram usados para chegar ao rei, né, e realizar aquele decreto. Então, irmãos, muitas vezes, como nós já falamos, nós precisamos estar disponíveis para viver os projetos. Projetos que muitas vezes nem imaginamos e sonhamos que o Senhor irá nos usar. Mas depende de nós. Muitas vidas dependem de nós. E se nós rejeitarmos viver esses planos e esses projetos, pode ser que outros venham padecer por nossa própria covardia. Então aqui, no tópico 1.2, fala: Deus é o nosso fiel protetor. É difícil? É. Mas Deus é o nosso fiel protetor. Eu não sou capaz? Pode ser que eu não seja. Mas Deus é quem me capacita. Eu não consigo ir? Pode ser que eu não tenha como ir, mas quem vai me levar é o Senhor. Então nós temos que ter essa convicção que Deus é o nosso fiel protetor, né? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Salmo 124:8. A proteção de Deus nos conforta pelo seu amor e é um escudo constante de uma guarda que nunca dorme e nem cochila um momento sequer. Nós temos um Deus que se preocupa com cada um de seus filhos. Um Deus que nunca dorme. Como nós falamos na aula retrasada, um Deus, né, que tem a nossa vida em suas mãos, é o Deus que está comandando o universo. É o Deus que está comandando todo o planeta. É o Deus que tem a minha vida e a sua vida nas mãos dele. Glória a Deus. É o Deus que fez cada parte do ser humano. Como nós falamos, né, na aula retrasada, dentro de nossos olhos há 2 fiozinhos duplos encapados. E se esses fios estivessem desencapados, entre outros mais 60 milhões de fios encapados, se só um deles estivesse desencapado, ou se desencapado durante a nossa vida, era o suficiente para nos tornarmos cegos. Então esses 2 fios dentro dos nossos olhos, que é tão pequeno, que é tão complexo, estão ali juntos, encapados, porque se ele estivesse desencapado e um encostar no outro, poderia haver como um curto, igual em rede elétrica, e nós não seríamos mais capazes de enxergar. Quem encapou esses fios? Quem fez cada detalhezinho que está dentro dos nossos olhos? Quem foi que formou cada parte do meu corpo e do seu corpo? É o Deus soberano, que tem a minha vida e a sua vida nas suas mãos. Então esse Deus que deu vitória para o povo de Israel inúmeras vezes, é o Deus que dá vitória para o povo hoje no presente. O nosso Deus não mudou. O que mudou foi nossa fé. O que mudou foi nós mesmos, as nossas prioridades, os nossos valores. Mas o nosso Deus ainda continua sendo o mesmo Criador, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, que tem prazer em ver a alegria do cristão. No tópico 1.3 fala: Deus muda a tristeza em alegria. Esther estava vivendo
uma intensa aflição por parte de Ramã. Embora tivesse enfrentando dificuldade desde a infância, quando foi abandonada, quando foi, sofreu os lutos pela perca do pai e foi criado por outros pais, Esther teve sempre ali um histórico de sofrimento, mas mesmo assim Esther manteve-se pura e serena. Ela pôde dizer: o Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não desceste ao abismo. Como Davi disse, Esther também poderia dizer. Então, gente, porque a promessa do Senhor para nós é converter toda a tristeza em júbilo, é que temos certeza que os tempos difíceis passam. Porque sabemos que não viveremos a vida inteira em tristeza, em luto, em sofrimento, em desespero. Porque a promessa do Senhor é para que toda a nossa tristeza seja convertida em júbilo. O que é júbilo? Alegria. Então, todo o nosso lamento em alegria. Esther confiava tanto em Deus que não ficava questionando o Senhor. Por que disso, Senhor? Por que daquilo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Não. Ela somente confiava. E por essa confiança, Deus mudou a sorte de Esther, transformando o que seria tristeza em alegria. Glória a Deus. Está na sua casa, mas você pode glorificar o nome do Senhor aí onde você está. Louva o nome deste Deus. Aleluia. Deus não quer que nenhum de nós sejamos tristes. Ele não quer que tenhamos uma vida afogada em tristeza, em desânimo, em lamúrias. O desejo do Senhor é que nós sejamos alegres, felizes, cheios de regozijo. A alegria do Senhor é a nossa força, Nós temos que viver essa alegria. No tópico 2 fala: Deus é o juiz de Israel. Já se destacaram algumas situações consideráveis na lição anteriores dessa revista, e continuaremos vendo como os episódios do livro de Esther foram dirigidos por Deus. E a sua intenção para que salvasse o seu povo daquele momento de sofrimento. Então, 2.1, é hora de celebrar. Mardoqueu escreveu cartas para todo o povo, para todas as famílias, para toda a província, como lemos lá no texto inicial do texto referência. E essas cartas diziam que era para o povo celebrar a vitória do povo judeu. Era para que todos guardassem o dia da festa do Purim, para celebrar, E para recordar do grande livramento que tiveram os judeus das mãos do malvado Mardoqueu, que tinha a pretensão de destruir, matar e aniquilar todos os judeus. O que podemos extrair deste livro é que nós devemos celebrar, O nosso Deus é Deus de celebração. Oh, maravilha, Eu gosto de festa, irmãos, eu gosto de festa. Eu gosto de reunir família, amigos e celebrar. Nós temos motivos para celebrar, Muitas vezes a gente fica esperando que algo muito grande aconteça para que a gente realize um culto em ação de graças ou um tipo de celebração, ou algo muito grande aconteça para que nós subimos no púlpito e contemos um testemunho. Mas não, nós temos que celebrar todas as conquistas, grandes ou pequenas. Nós temos que celebrar, porque Deus é um Deus de festa e Ele quer que a gente celebre todas as nossas conquistas. Quantas festas o povo de Israel, tem durante o ano, que eles celebram ali os momentos de vitória, somente para relembrar aquilo que Deus fez para ele. Então, o momento de festa é um momento onde você vai relembrar o que o Senhor fez, a bênção que o Senhor te deu, Muitas vezes nós comemoramos aniversários. Por que comemoramos aniversário? Porque relembramos, quando a criança nasceu, como foi bom pegá-la no colo, senti-la tão pequena, E como ela tem crescido e evoluído. E isso é motivo para celebrarmos e agradecermos a Deus.
pelo nascimento, pelo desenvolvimento, pelo crescimento. Por isso todos os anos celebramos os aniversários, fazemos festas e louvores ao Senhor, cultos em ação de graça ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel para conosco, quando somos fiéis para com Ele. Então, o culto de ação de graça é um momento que nós vamos dizer obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado pelo seu imenso amor. É o momento de relembrar tudo que o Senhor tem feito, todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, seja ela enormes ou seja ela pequenas, mas são bênçãos. Então temos motivos para celebrar. E quando nós aprendemos a celebrar ao Senhor nas pequenas coisas, o Senhor nos coloca em grandes coisas. Tanto que o Senhor nos fala, quando somos fiéis no pouco, no muito, Ele nos coloca. No muito eu te colocarei, né? Então nós devemos sempre nos alegrar, celebrar. Deus tem alegria em se alegrar com o homem. Deus tem prazer em celebrar com o homem. Então, irmão, não perca não a graça de festejar. Nós estamos num momento onde não podemos aglomerar, mas faça pequenas festas dentro da sua casa, celebre com a sua família, cada conquista. Só de hoje podemos estar respirando todos os dias, desde que começou essa pandemia, sem a necessidade de um oxigênio. Já é motivo de levantarmos um culto de ação e graça dentro da nossa casa e celebrarmos ao Senhor e festejarmos ao Senhor, né? E por isso eles ali pediram que fossem feita essa festa de Purim. O que era essa festa de Purim? Como já falamos nas outras lições, né? Era uma festa onde eles celebravam com comidas, com presentes, com vinhos, né? O momento quando Deus livrou o povo de Israel das mãos do perverso Ramã. E até hoje, se você pesquisar nas redes sociais, você vai ver, os judeus celebram a festa do Purim. Até mesmo as igrejas evangélicas que creem que Cristo voltou, que estão em Israel, celebram a festa do Purim, né? E eles lá têm costume de usarem a máscara, né? Para relembrar o momento que Esther guardou a sua verdadeira identidade e depois revelou a sua identidade, né? E ali eles fazem todo aquele festejo, dança, come, se alegra, canta, pula, né, daquela maneira alegre que os israelitas, né, têm de festejar, e comem uma comida, qual nós falamos na lição passada, nas lições retrasadas, que tem o formato de uma orelha, e essa orelha significa a orelha de Ramã, porque lá eles têm uma brincadeira de que Amã era orelhudo, então fizeram essa comida, que é um bolinho em formato de orelha, né, e eles comem isso no dia da festa de Purim, celebrando a vitória sobre Ramã. Então, Deus, Ele se alegra das nossas festividades, das nossas conquistas. E nós precisamos elevar a Deus nossas conquistas todos os dias, né? 2.2. Devemos contar os feitos do Senhor, né? Para Mardoqueu, era dificílimo calar-se após tão grande livramento de Deus. Já reparou aquele momento que a gente recebe uma coisa tão maravilhosa que a gente quer sair contando pra todo mundo e às vezes a gente não tem pra quem a gente contar? Aí a gente fala, meu Deus, e agora? Eu quero falar pra alguém. E a gente fala, já sei, vou postar no Facebook, assim, todo mundo vai saber. E eu contei. Nós temos mesmo que fazer isso, irmãos. Conquistas, conte. Recebeu, conte. Foi curado, conte. Abriu a porta de emprego, conte, posta mesmo no Facebook, posta mesmo no grupo da igreja, fale das bênçãos que o Senhor tem dado a você, porque desgraça já tem sido muito contada. Nós precisamos começar a falar das boas novas que o Senhor faz nas nossas vidas, e isso vai trazer a lembrança de outros irmãos que Deus ainda cuida, que Deus ainda protege, que Deus ainda abençoa e traz esperança a outros, né? E Mardoqueu fez logo uma carta e saiu contando para todo mundo o que havia acontecido. Nós não devemos nos acovardar. Nós não devemos nos acovardar em anunciar as boas novas de Cristo. O apóstolo João, escrevendo no Apocalipse, expôs, mas quanto aos tímidos, né, os que têm vergonha, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros,
e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, quem tem vergonha de contar o que Deus fez, está sendo comparado aqui a um homicida, a um fornicador, a um feiticeiro. Porque tudo que Deus faz em nossas vidas é para a honra e glória dele. Todas as bênçãos que nós recebemos, não é somente para abençoar a nós. Todas as vezes que Deus nos abençoa, é para que essa bênção venha refletir na vida de outros. Todas as vezes que Deus nos prospera, é para que essa prosperidade venha abençoar a outros. Então, quando nós contamos um testemunho, nós estamos plantando uma semente de fé a um coração que poderia estar naquele dia, naquele momento, entristecido, amargurado, né? Então, o comentarista fala, o livro de Salmos está recheado de versículos que nos estimulam a falarmos da grandeza do Senhor, a cantar louvores ao Senhor que habita em Sião, a anunciar entre os povos os seus feitos. Ainda outro relata, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Glória a Deus. Oh, aleluia. E ele fala aqui em outra passagem, em Salmo 107, 22, e ofereçamos sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Relate o que o Senhor tem feito na sua vida aí, irmão, com alegria. Testemunho que o Senhor tem feito para os seus vizinhos, para a sua família. Fale dos feitos do Senhor. Este é o momento propício para eu e você contarmos boas novas e rechearmos todas as redes sociais, todas as nossas conversas sociais de boas novas. Não se limite a se envolver em discussões que não agregam, que não abençoam, que não glorificam, que não edifica, mas fala daquilo que traz a memória, a paz, a alegria, a esperança, como Jeremias fala, né? Traga à memória aquilo que te traz esperança, leve à memória das pessoas com quem você se relaciona, aquilo que vai levar para elas esperança. A palavra hebraica, paz, aqui no 2.3, quem serve ao Senhor goza de paz. A palavra hebraica para paz é shalom. Ela é muitas vezes utilizada em menção a um espaço de aspecto de calma e tranquilidade. Hoje em dia o mundo vive à procura de paz. A este respeito Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não te dou como o mundo a dá. Esta é uma promessa maravilhosa de quem nos ama com um amor incondicional. Sentir-se em paz com Cristo é a necessidade de toda a humanidade, não só dos cristãos, mas de toda a humanidade. Pena que nem todos têm as ferramentas certas para encontrar essa paz. Mas nós temos. Nós sabemos que a paz ela é fruto do Espírito Santo, né? Lá no Éden, quando o homem pecou, o ser humano perdeu essa paz, né? Mas quando Cristo veio e morreu por nós naquela cruz e reviveu, foi selado novamente entre a humanidade e Deus, o acordo de paz. A paz ela é muito mais do que a tranquilidade, a calma interior que o mundo sai por aí procurando. Ela trata de uma qualidade de espírito. A paz é uma qualidade espiritual que só é produzida pela reconciliação, pelo perdão, pela conversão da alma do homem. Lá em João 14, 27, podemos ler mais sobre isso. Então, irmãos, para nós encontrarmos essa paz de verdade que o Espírito Santo nos traz, primeiramente nós precisamos de reconciliação. O que é reconciliação? É nos reconciliar com Deus. É voltar a ter
contato com Deus, pedir perdão a Deus, né? Reconhecer os nossos pecados. Então precisamos de arrependimento, de arrepender e deixar o pecado para trás, né? E depois entrar em uma aliança com o Eterno, em intimidade com Deus. E isso produzirá em nós essa paz verdadeira, que Cristo não nos dá como o mundo, mas nos dá de maneira perfeita, única, plena, constante, independente se o momento está sendo de bênção ou de tristeza, de paz ou de alegria, de vitória ou de perca, de conquistas ou de percas. Estamos em paz. Porque quando conhecemos esse Jesus, vivemos em aliança com esse Jesus, depois de se reconciliar, depois de se arrepender e deixar o pecado, andar em aliança com Ele, faz com que eu e você temos essa paz que vai nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. A paz em Deus é a certeza de que estamos seguros. No tópico 3, fala: o Senhor permite a aprovação de Esther. A aprovação é um meio pelo qual o Senhor nos aperfeiçoa, né? É difícil a gente querer aceitar isso. Mas muitas vezes, quando nós não aprendemos e não somos aperfeiçoados somente pela comunhão, por ouvir falar, pelo contato com Deus, porque o Espírito Santo sempre está falando conosco o que devemos fazer, o que devemos agir, mas às vezes a nossa desobediência, às vezes a nossa dureza de coração faz com que a gente não enxergue os caminhos que o Senhor tem para nós. Aí o que o Senhor faz? Para nos fazer crescer, para nos fazer enxergar e desenvolver naquilo que Ele quer que nós sejamos. Vem a prova. E diante da prova começa o momento de amadurecimento, né? Que é onde a gente começa a ouvir mais o Senhor, que é onde a gente começa a orar mais, jejuar mais, clamar mais, que é quando a gente dobra os joelhos para orar, as lágrimas descem porque sai lá do fundo da alma, porque a alma está destruída. Então, muitas vezes, para a gente ter esses momentos com o Senhor e chegar num outro nível espiritual, o Senhor às vezes tem que nos colocar nessas dificuldades, né? E nos fazer passar por provações. Esther passou por este momento de provação, contudo teve forças para adorar ao Senhor. Por quê? Porque ela tinha uma aliança com Ele. Ela já tinha conquistado aquela paz que nós acabamos de falar ali. Então, o momento de provação não impediu Esther de continuar sendo adoradora, de continuar adorando, de continuar louvando. Então, irmãos, é hora da gente festejar. 3.1. Ele fala novamente sobre isso. O fato do livro de Esther não mencionar o nome do Senhor é só um detalhe, porque a sua presença é como ele dirige os fatos e os tempos para favorecer o seu povo, são perceptíveis e inquestionáveis. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui ele fala, né, que Deus estava em tudo, o tempo todo, presente em toda a situação. A celebração por parte dos judeus nos ensina que as lembranças traumáticas do povo devem tornar-se a base, não de consternação, e sim de celebração. Então, os momentos de dificuldade dos judeus serviam para que eles lembrassem do que Deus livrou eles e festejassem. Então, todas as vezes que o povo passava por uma situação, o Senhor criava memoriais. Deus é um Deus de lembrança, né? Porque a nossa memória ela é muito falha. A gente passa pelas coisas, recebe a vitória e logo esquecemos do que passamos, esquecemos do que recebemos. Mas se nós criarmos memoriais, isso vai estar sempre trazendo à nossa memória o que o Senhor fez no passado, nos dando força para lutar no presente, né? Então, quando Josué
atravessou o Rio Jordão, o Senhor falou para ele: tira 12 pedras lá, Josué, e separa elas, porque essa pedra vai ser memorial para o povo. E todas as vezes que eles olharem para essa pedra, eles vão lembrar do que eu fiz por eles. Então, às vezes nós precisamos relembrar. E muitas vezes a gente fala assim, né? Vamos fotografar, a gente fotografa o culto, fotografa os momentos da igreja, as festas, as celebrações, né, os trabalhos dos departamentos. E aí a gente fala assim, mas pra que ficar fotografando? Muitas vezes as pessoas questionam, quer se aparecer. Mas não, a foto, o vídeo é uma forma de criarmos memoriais nos dias de hoje. E Deus gosta de criar memoriais. Deus gosta de nos trazer a lembrança aquilo que foi bom. Então eu imagino que naquela época, lá quando ele mandou Josué separar as pedras, se tivesse uma câmera fotográfica, ele ia falar assim: Josué, tira foto desses pontos aqui, ó, tira foto desses momentos aqui e coloca aí na parede aí, deixa aí, postado aí, para que toda vez que esse povo passe aqui, eles venham lembrar do que eu fiz para eles. Por isso que hoje, muitas vezes, a gente tira foto, posta no Facebook, posta nas redes sociais, dos momentos que o Senhor tem nos abençoado, dos cultos, das festas, dos congressos, para que futuramente a gente venha olhar aquilo e falar: olha, o que o Senhor fez para mim em 2020. Em 2020 o mundo estava em colapso, mas olha só o que o Senhor estava fazendo aqui, ó. Olha onde eu estava aqui, ó. Em 2021, olha só, tava tanta coisa acontecendo, olha quanto desastre, mas olha aqui. Olha o que o Senhor estava fazendo na minha vida. Olha o que eu estava recebendo do Senhor. Olha como eu passei esse momento difícil e hoje eu estou aqui, hoje eu venci. Oh, aleluia! Nós precisamos, irmãos, criar lembranças de bons momentos. Às vezes, relembrar bons momentos fortalece o nosso coração. Quantas vezes pegamos uma foto que nos traz aquela sensação de alegria do momento em que vivemos e aquilo nos traz uma sensação tão boa, ativa o nosso cérebro e a gente recebe aquele sentimento de prazer somente de olhar uma foto, de olhar um vídeo, de relembrar uma música, um louvor, às vezes um cheiro. O Senhor também deixou a Santa Ceia como prova de que Ele é um Deus que gosta de memórias. Na Santa Ceia Ele diz assim: fazer isto em memória de mim, para não se esquecer do que eu fiz. Então é um ato onde aquilo que passou está sendo relembrado, para que nós continuamos alimentando a nossa fé, né? Então nós temos sim que gravar as coisas, temos sim que tirar fotos e postar boas coisas. Mais uma vez, o comentarista está falando, nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, alegria, paz, força, determinação, regozijo. E o que traz o contrário, irmão, deixa de lado. Deixa de lado. Seja um agente de Cristo que leva para as vidas aí fora boas lembranças, boas palavras, bons testemunhos, bons argumentos. Aleluia. Esther, ela foi movida por fé. 3.2. Esther alcançou o topo mais alto que uma mulher poderá chegar. Falando, no mês da mulher, Esther foi uma das mulheres admiráveis a qual podemos olhar na Bíblia e tirar como exemplo para viver as nossas lutas, vitórias, alegrias, dificuldades, momentos. Então Esther, ela foi uma mulher que ela foi escrava, órfã e mulher. Porque naquela época, só de ser mulher já era ruim. Agora imagina ser escrava e órfã. Mas isso não fez com que Esther recuasse, se acovardasse, entrasse em desespero, em depressão. Mas ela olhou para Cristo. Trouxe à memória aquilo que trazia esperança. Aqui fala, contudo, essa mulher nunca se preocupou com isso, com o que ela era, com o que ela deixava de ser, nem com a fama, nem com o dinheiro,
nem com poder, nem com domínio. Esther podia muito bem desfrutar da sua posição que exercia dentro da sua casa e deixar o resto lá fora. Mas Esther também entendia que uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. E ela era a rainha daquele povo. Ela precisava edificar aquele povo. Então ela sempre demonstrou ser uma mulher, uma serva fiel ao Senhor, nunca perdendo a sua fé. Tudo, absolutamente tudo muda na vida de uma pessoa se ela tem a fé. Esther era movida pelo Espírito de Deus, uma mulher de decisão, ainda que discreta e silenciosa. Sabia a hora certa de falar, a hora certa de agir. Ela agia de maneira amável, de maneira confiável, de forma que as pessoas gostavam de estar próximo de Esther. O Senhor, através dessas atitudes de Esther, dessas características de Esther, fez todo o resto por ela. A história de Esther é uma prova de que ninguém pode parar uma pessoa que se entrega completamente nas mãos de Deus. Esther foi um exemplo de fé para nós. Com direção do Senhor, enfrentou tudo por amor ao seu povo e venceu. Como é belo encontrarmos com pessoas profundamente simples, mas com uma fé que nos ilumina e que nos estimula e que nos traz intensa alegria para a caminhada. É muito bom, né? Conversar com pessoas, muitas vezes que tão simples, né? Eu lembro que quando a gente fazia visita na casa da nossa tia, Maria Doraci, muitas vezes ela estava doentinha ali, e a gente falava assim, vamos lá visitar ela, vamos levar uma palavra para ela, vamos, né, levar ali alguma coisa e tal. E a gente achava que estava indo lá abençoar a vida da Dorinha. Mas quando eu saía de lá, irmãos, eu saía abençoada. Eu saía com a fé fortalecida. Eu saía cheia de fé. Porque a gente sentava no sofá e ela começava a contar as coisas que ela tinha passado e o que Deus tinha livrado ela, como ela tinha vencido, como que Deus tinha dado vitória. Nossa, e aquilo trazia uma alegria. E eu saía dali transformada. Eu saía dali fortalecida. Eu saía dali cheia de paz em meu coração. Então, ao invés de eu fazer bem a ela, ela fazia a nós. E quando a pessoa ela tem essa intimidade com Deus, é isso que ela proporciona aos que estão à sua volta. Deus cuida do seu povo. 3.3. Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aqui fica bem claro que a vocação cristã está em assumir uma responsabilidade afável e amorosa uns pelos outros. Não existe, irmãos, cristianismo sem mordomia, sem servir, sem cuidado, sem caridade, sem amor. Não adianta a gente querer falar que a gente é cristão, evangélico, se nós não praticamos a caridade, se nós não praticamos o amor pelo próximo. Um dos privilégios em ser cristão está no fato de convivermos numa comunidade de pessoas mutuamente responsáveis pela vida um dos outros. Esther se uniu ao seu primo para proteger o seu povo do perverso Ramã. E a Bíblia nos ensina que os dois principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quem não gosta de receber atenção? Quem não gosta de receber uma mensagem? Quem não gosta de receber uma palavra de carinho? Oh, estou com saudade, irmão. Como que tá as coisas aí? Tá precisando de alguma coisa? Como é bom estar contigo? Como faz falta a tua presença? Quem não gosta, irmãos? Se sentir amado. Agostinho afirmou, amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. Ajuda, portanto, aqueles que têm ao lado, enquanto caminhas neste mundo, e chegarás junto daqueles com quem desejas
permanecer para sempre. Glória a Deus. Amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. Ajuda, portanto, aquele que tens ao lado, enquanto caminhas neste mundo, e chegarás junto daquele com quem deseja permanecer para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a conclusão de hoje, estudamos que a graça de Deus transforma as nossas angústias e consternações em alegria. Aprendemos que necessitamos celebrar as nossas vitórias através de cânticos espirituais, para não nos esquecermos de que o Senhor é bom conosco. Deus é bom o tempo todo, todo tempo. O nosso Deus é bom. Fique na paz do Senhor, até que Deus nos prepare para que possamos estar novamente nos vendo. Deus abençoe a cada um, uma semana de vitória para cada irmão. Amém? Deus abençoe.